O sussurro da noite. Na pequena cidade de Santo Amaro, cercada por montanhas e pinheiros altos, um vento frio começou a varrer as ruas à noite. Não era um vento comum, ele trazia consigo sussurros, quase inaudíveis, mas constantes. Os moradores, acostumados com a tranquilidade da região, começaram a sentir um arrepio diferente. Rafaela, de 19 anos, voltava de uma festa com os amigos quando ouviu, pela primeira vez, aquele som. Era um chamado distante, uma voz que parecia vir do próprio vento, murmurando seu nome. Ela parou por um instante, sentindo os pelos de sua nuca se eriçarem. Seus amigos seguiram adiante, rindo, sem notar que ela havia ficado para trás. A sensação de estar sendo observada crescia a cada segundo. O vento parecia brincar com os galhos das árvores, como dedos invisíveis passando por entre os ramos. Rafaela olhou ao redor, o coração batendo mais rápido. Deve ser só o cansaço, murmurou para si mesma, tentando se acalmar. Quando voltou a caminhar, ouviu novamente. Dessa vez, mais claro. Rafaela! O som a fez parar no mesmo instante. Ela olhou para trás, mas não havia ninguém. A voz parecia vir do próprio ar, como se o vento carregasse algo mais profundo, algo que não deveria estar ali. Rafaela acelerou os passos, os olhos arregalados, tentando alcançar os amigos à frente. Mas, no fundo, sabia que algo estava errado. No dia seguinte, Rafaela tentou esquecer o ocorrido, mas a sensação de que algo estava errado não a abandonava. Nas horas mais calmas, quando o silêncio tomava conta da casa, ela ouvia pequenos sussurros ecoando, como se uma presença invisível estivesse ao seu redor. Seus pais notaram que ela andava distraída, mas não lhe deram muita atenção, atribuindo isso à sua idade e aos típicos dramas da juventude. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, ouviu um ruído suave vindo da janela. O vento estava novamente presente, e com ele, o mesmo sussurro: Rafaela. Ela congelou. Sabia que, desta vez, algo estava esperando por ela do lado de fora. Curiosa, porém assustada, ela se aproximou da janela, com a respiração presa. Ao abrir a cortina, a luz da lua iluminou uma figura alta e encapuzada, imóvel, olhando diretamente para ela da rua deserta. Rafaela deu um salto para trás, o coração disparando. A figura não se moveu, apenas ficou ali, observando. Ela fechou a cortina com um puxão e correu para a cama, tentando não gritar. Quem poderia estar ali àquela hora? Mais importante, como sabia seu nome? Durante horas, ela ficou acordada, sem ousar olhar pela janela novamente, mas os sussurros continuaram, se intensificando, como uma melodia fantasmagórica pedindo sua atenção. No dia seguinte, o medo de Rafaela cresceu. Decidida a entender o que estava acontecendo, ela procurou a ajuda de Davi, seu melhor amigo. Davi, que sempre fora fascinado por histórias de terror, aceitou o desafio com entusiasmo. Juntos, foram até a biblioteca local, em busca de algo que explicasse os estranhos acontecimentos. Entre os livros empoeirados, encontraram uma lenda antiga, que falava sobre os ventos da perdição, uma entidade que sussurrava nomes nas noites frias, atraindo jovens incautos para o desconhecido. Segundo a lenda, o vento não era apenas um fenômeno natural, mas uma presença maligna que, ao ser respondida, levava a pessoa para um lugar de onde jamais retornava. Rafaela sentiu um arrepio na espinha. Tudo fazia sentido agora. Os sussurros, a figura na rua, o vento estranho que parecia ter vontade própria. Mas o que ela deveria fazer? Se ignorasse, estaria a salvo. Naquela mesma noite, enquanto estava sozinha em casa, o vento voltou. Mais forte, mais insistente. Rafaela. Desta vez, porém, o chamado veio com uma nova urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Tremendo, ela decidiu fazer algo que ia contra toda a sua intuição, abriu a janela e olhou para fora. A figura estava lá novamente, mas agora mais próxima, revelando olhos vazios e uma boca curvada em um sorriso cruel. Venha comigo, sussurrou, sua voz misturada com o vento. Rafaela deu um passo para trás, mas sentiu o corpo gelar quando percebeu que o vento entrava pela janela, cercando-a. Sem mais opções, ela gritou, mas sua voz foi abafada pelo som do vento, que agora se tornava ensurdecedor. E então, em um último momento de desespero,
Tudo se apagou. Na manhã seguinte, seus pais encontraram a casa silenciosa e sua cama vazia, com a janela aberta. Rafaela havia desaparecido, e o vento, agora calmo, parecia apenas mais um detalhe trivial no cenário de uma cidade que jamais saberia o que aconteceu.